Numa vida anterior, nosso protagonista era um antigo deus dragão, nascido na mesma época que os deuses. Ao longo de sua vida, ele estendeu suas asas inúmeras vezes para ajudar os humanos a superar calamidades naturais e desastres terríveis. No entanto, quando o perigo passou, o coração das pessoas mudou. Elas não mais olhavam para ele com gratidão. Em vez disso, temendo o imenso poder do deus dragão, começaram a invejá-lo, duvidar dele e, finalmente, persegui-lo sem motivo. Embora possuísse força inigualável, ele nunca resistiu, apenas aceitou silenciosamente seu destino. E assim, a história começa. Abri meus olhos novamente, reencarnado como um humano comum. Nesta vida, meu nome é Dolan, o segundo filho de uma família de fazendeiros perto da fronteira do reino. Meus pais ainda estão vivos e saudáveis. Eu também tenho um irmão mais velho e, mais tarde, um irmão mais novo. A vida na vila da fronteira é simples. A maioria das pessoas vive da agricultura. Apenas trabalhando diligentemente na agricultura, eles podem viver uma vida confortável. No entanto, por estar perto da fronteira, a vila é frequentemente ameaçada por monstros e bandidos, e os soldados não conseguem proteger todos os lugares. Na vila, as crianças devem se tornar independentes cedo, aos 15 anos, mas Dolan... Ah não, eu já tenho 16 agora. Deixei minha casa e comecei minha própria vida. Amanhã, tenho a tarefa de investigar a área do pântano. O bando de lagartos desapareceu do pântano há um mês. Como este é o trabalho da guarnição, meu irmão me aconselhou a não ir sozinho. Mas como todos têm tarefas de guarda, farei esta missão sozinho. Eu pareço mais maduro, calmo e determinado do que meus colegas. Ao meu lado está meu amigo de infância, que também estuda magia comigo. Nós nos apoiamos, progredindo a cada dia. Certo dia, após a aula, o chefe da vila anunciou uma notícia surpreendente. A jovem senhorita Cristina, filha de uma família nobre, ficaria temporariamente na vila. Esta notícia causou um alvoroço entre os aldeões. Quando Cristina apareceu, percebi imediatamente que o poder latente dentro desta jovem senhorita não era comum. Mesmo assim, mantive a calma, sem demonstrar surpresa. Minha vida diária era bastante ocupada. Além de estudar e treinar, eu ainda levava comida para ajudar meus pais e cuidar da família. Meus pais sempre foram harmoniosos e calorosos, dando aos seus filhos amor sem limites, mas eles estavam cada vez mais preocupados com a profissão que eu havia escolhido. Investigar e lidar com monstros era muito perigoso. Eles frequentemente me aconselhavam a considerar casar-me cedo, para ter alguém para fazer companhia e cuidar de mim sempre que eu estivesse fora. No entanto, eu apenas sorri, afirmando que amava a liberdade e acreditava que o celibato era a verdadeira felicidade. Finalmente, chegou o dia em que recebi a importante missão de investigar os monstros no pântano perto da vila. Naquele dia, quase metade da vila veio me acompanhar. Os idosos uniram as mãos em oração. As crianças agarravam as roupas dos pais enquanto observavam, e a equipe de guarda da vila se alinhava solenemente, curvando-se para mim como se confiasse em toda a sua fé. Meu amigo de infância preparou cuidadosamente uma caixa de suprimentos. Enquanto isso, o professor de magia franziu a testa preocupado, dizendo que havia visto um mau presságio em sua recente adivinhação, e me instruiu a ser extremamente cauteloso em cada passo. Aquele pântano costumava ser o lar de criaturas humanoides atraentes. Agora elas haviam desaparecido, o que significava que o perigo espreitava em algum lugar. Ao chegar lá, descobri a causa. Os espíritos terrestres e os grandes espíritos estavam em desacordo, tornando a área inadequada para a vida. Mas o mais surpreendente foi o aparecimento de uma espírito serpente, uma criatura lendária capaz de seduzir humanos. O nome da garota era Celina. Celina não era realmente muito proficiente. Suas tentativas de sedução pareciam desajeitadas e estranhas para mim. Ela insistiu que não tinha más intenções, mas sua presença acidentalmente enfureceu o grande espírito. Sem outra opção, arrastei Celina comigo, raciocinando que os recentes terremotos haviam feito os espíritos se revoltarem, transformando o lugar em uma área perigosa. Sabendo que Celina podia usar magia, perguntei diretamente se ela tinha coragem de lutar comigo. Celina entendeu que seus elementos eram inerentemente incompatíveis, mas os espíritos serpente possuíam um tipo especial de magia, então ela concordou em tentar. A batalha começou, avancei enquanto Celina invocava uma cobra gigante que mordia firmemente o espírito terrestre. Aproveitando a oportunidade, empunhei minha espada, desferindo um golpe fatal. Os dois coordenaram perfeitamente, e finalmente derrotaram o espírito. No entanto, Celina estava coberta de lama, parecendo completamente desgrenhada. Ajudei-a a voltar para sua tenda, preparando roupas limpas e um jantar quente. Enquanto estávamos sentados juntos, Celina me contou a história sobre a tribo dos espíritos serpente,
Ela disse que, aos 17 anos, todo espírito serpente deve deixar a tribo e entrar no mundo humano para encontrar um companheiro. Esta é uma regra antiga e inquebrável, mas eles carregam uma maldição. O fluido corporal do espírito serpente contém uma toxina mortal. Se o seu companheiro não for fisicamente forte o suficiente, ele não aguentará e morrerá durante a intimidade. A mãe de Celina conheceu o pai dela em uma jornada como essa, e foi a força e vitalidade dele que salvaram os dois de um destino cruel. Eu ouvi, vendo Celina apenas como uma garota inocente e fervorosa. Para mim ela não era diferente de uma criança ingênua que precisava ser protegida. Antes de nos separarmos, Celina de repente disse que sentia que eu devia ser alguém que amava muito minha família. Aquela observação inocente me fez parar. Então de repente tive um despertar. Percebi que na minha vida anterior, no corpo de um dragão, eu havia vivido uma longa vida de solidão. Mas nesta vida, como humano, eu tinha uma família. Pais, irmãos e amigos de verdade. Inicialmente, eu pretendia encerrar esta estranha relação ali. Eu dei a Celina uma parte do meu poder espiritual para agradecer sua ajuda. Mas, inesperadamente, o poder espiritual da tribo do dragão era tão forte que assustou Celina, fazendo sua cauda de cobra ficar mole e tremer. Eu apenas sorri, brincando que se nos víssemos novamente, esperava que Celina trouxesse seu marido para visitar a vila. No entanto, a jornada de Celina não foi tranquila. Embora desejasse encontrar um companheiro, ela encontrava obstáculos continuamente devido à sua aparência peculiar. Assim que os humanos vislumbravam sua cauda de cobra, eles empalideciam, entravam em pânico e fugiam, sem ousar dar mais um passo. Esse medo repetitivo tornou o coração já sensível de Celina ainda mais vulnerável, desenvolvendo gradualmente sentimentos de solidão e impotência. Enquanto isso, após concluir a investigação, voltei para a vila e continuei a aprender a fazer poções e antídotos com Airi, sob a orientação do mestre. Airi era muito habilidosa, com mãos ágeis e movimentos precisos, completamente diferente de mim, alguém que era sempre desajeitado e estabanado. Mesmo me esforçando ao máximo, eu frequentemente fazia os frascos de poção borbulharem ou emitirem cheiros fortes que picavam o nariz. Eu disse a mim mesmo que na vida anterior, como um deus dragão, eu não precisava saber sobre esses pequenos frascos. Mas agora, como humano, eu tinha que aprender pacientemente, pois era uma habilidade necessária para a sobrevivência. Nosso mestre não apenas ensinava a fazer remédios comuns, mas também instruía cuidadosamente como preparar antídotos. Este era um conhecimento importante para aqueles na vila que frequentemente tinham que enfrentar monstros. Em cada refeição, os aldeões juntavam as mãos e oravam à deusa da terra. Uma deusa que poucos conheciam tinha sido uma amiga íntima minha, quando eu ainda estava na forma de Deus Dragão. Toda vez que testemunhava essa cena, eu me sentia ao mesmo tempo familiar e distante, como se uma parte da velha memória ainda persistisse. Depois de estudar, comecei a fazer mais treinamento físico. Eu corria pela vila todas as tardes, e depois passava pela área da guarda para ajudar a treinar as crianças. Dessa forma, eu ganhava experiência de combate e estabelecia uma conexão com a próxima geração da vila. Durante essas sessões de treinamento, inesperadamente detectei um cheiro estranho de cogumelo pairando na área. Meu instinto me disse que algo estava errado. Então, à noite, decidi investigar secretamente. Na escuridão, reencontrei Celina, que estava acampada sozinha e lavava o rosto na beira de um riacho. Assustada por ter sido descoberta, Celina acidentalmente derrubou sua bacia de água. Com reflexos rápidos, corri imediatamente, estendendo os braços para protegê-la. Por ter sido um dragão na vida anterior, eu não tinha um conceito claro de gênero, apenas pensava que a beleza merecia ser admirada e respeitada. Quando Celina, apressadamente me pediu para fechar os olhos, fiquei muito confuso, sem entender o motivo. Somente depois de levar um tapa dela, obedeci, com o rosto um pouco corado de vergonha. Celina contou que inicialmente pretendia ir para o sul em busca de um companheiro. Mas onde quer que fosse, ela encontrava olhares de terror e evasão. Sendo já socialmente ansiosa, esse estigma a afligiu ainda mais. Finalmente, exausta e solitária, ela silenciosamente retornou, esperando buscar ajuda de mim. Sentindo sua sinceridade, perguntei gentilmente a Celina se ela gostaria de morar comigo na vila. Celina estava preocupada porque, sendo uma semideusa híbrida, temia que os aldeões nunca a aceitassem. Mas eu pacientemente expliquei que havia pessoas de sangue misto na vila também. Inicialmente, as pessoas podem ficar cautelosas, mas, eventualmente, a natureza gentil e pura de Celina certamente faria com que abrissem seus corações. Ao ouvir isso, Celina não conseguiu esconder suas emoções. Ela admitiu honestamente que, perto de mim, sentia uma rara sensação de segurança. Além disso, ela tinha outro objetivo. Ela esperava que eu continuasse a compartilhar minha energia espiritual. Para as Nagas, a energia espiritual é a fonte de poder que as ajuda a se protegerem.
Eu não hesitei e até pensei num plano. Apenas alguns dias depois, a equipe da guarda recebeu continuamente corpos de monstros abandonados perto da orla da floresta, acompanhados pela figura vaga de uma naga pairando na noite. Esta notícia deixou a aldeia com medo e confusa. Todos sabiam que as nagas eram monstros poderosos, então por que estavam trazendo corpos de monstros? Mas, ao ver que os animais ainda eram comestíveis e deliciosos, muitas pessoas mudaram gradualmente de opinião. No entanto, a vigilância ainda não havia desaparecido completamente. O capitão da guarda estava preocupado com o número crescente de monstros, e planeava ir à capital para pedir ajuda. Felizmente, meu mestre interveio, afirmando que a naga não tinha más intenções, e estava até trazendo caça para os aldeões. Para ter certeza, ele imediatamente lançou uma previsão. O resultado mostrou um bom presságio. A presença da naga era um sinal positivo. Isso tranquilizou um pouco os aldeões. Fiquei secretamente satisfeito porque a vigilância em relação a Celina começou a desaparecer. Imediatamente disse a Celina o próximo passo do plano. Quando a aldeia organizasse um treino, eu fingiria estar perdido entre as feras, para que Celina aparecesse e me resgatasse. Se os aldeões testemunhassem esta cena, confiariam mais nela. No entanto, antes que o plano começasse, um enorme urso monstro apareceu inesperadamente, estragando todos os cálculos. O filho do capitão, que treinava ali perto, tornou-se o primeiro alvo. Sem tempo para pensar, corri imediatamente para salvar o garoto, mas meu coração estava cheio de hesitação. Eu não podia usar o verdadeiro poder de um dragão, por medo de ferir a criança no processo. No momento crítico, Celina de repente avançou para bloquear o ataque. Os olhos de serpente dela brilharam com uma luz hipnótica, forçando o enorme urso a dar meia volta e fugir para as profundezas da floresta. O capitão, em pânico, apressou-me a tirar o filho do perigo. Embora Celina tivesse salvado uma vida, a guarda ainda temia que ela pudesse ser uma ameaça. Eles imediatamente questionaram as verdadeiras intenções de Celina, e eu a defendi com firmeza, afirmando que não poderíamos ser ingratos. Celina ficou emocionada e disse honestamente que a razão pela qual ela trazia caça para a aldeia era porque esperava viver lá. Ela também revelou que seu pai era humano, e que ela não tinha malícia contra a humanidade. Essas palavras dissiparam gradualmente a dúvida no coração de todos. Para maior certeza, o capitão procurou a ajuda do profeta da equipe. Durante a cerimônia, o profeta recebeu inesperadamente uma mensagem divina da própria deusa da terra, dizendo que Celina era uma boa moça. Esta declaração dissipou todas as hesitações restantes. Após ser aceita, Celina ficou tão emocionada que desmaiou. Quando acordou, ficou surpresa ao ver os aldeões sorrindo e a recebendo, e até lhe deram uma pequena casa para morar. O capitão, grato por Celina ter salvado a vida do seu filho, preparou-lhe um presente especial, uma pilha de almofadas macias, para que ela pudesse enrolar confortavelmente a sua longa cauda. Celina estava imensamente feliz, e as lágrimas continuaram a cair. Depois de tantos dias a vaguear, ela finalmente encontrou um lugar que realmente pertencia a ela. Celina era cada vez mais amada por toda a aldeia. Ela vivia feliz e em harmonia com eles. Vendo isso, fiquei muito satisfeito. Percebi vagamente que a mensagem divina da deusa da terra desta vez não era apenas um lembrete para os aldeões, mas também para mim. Eu entendia que o favor dos deuses não era fácil de pagar. E esta nova dívida ficaria para sempre gravada no meu coração. Naquela noite, na escuridão silenciosa, minha alma deixou meu corpo mortal e retornou ao reino divino. A forma do deus dragão apareceu, escamas cintilantes, longas asas que cobriam todo o céu. Inclinei a cabeça para agradecer a deusa da terra. A deusa relembrou as velhas histórias, que no passado, eu parecia desprezar a vida. É verdade que eu não me importava muito com a vida ou a morte antes, mas desde que senti o calor dos mortais, vi que esta vida é realmente linda. A voz dela ecoou suavemente, lembrando-me que a reencarnação neste mundo foi realmente maravilhosa, mas ela também esperava que eu vivesse de forma diferente, que não caísse na solidão da vida passada. Ela me aconselhou a abrir meu coração e valorizar as pessoas ao meu redor. E ela também lembrou que Celina era uma boa moça, e que eu não deveria ser tolo de a perder. Quando acordei, antes que pudesse pensar muito, Celina me puxou animadamente para o campo com Cristina para cavar batatas. O riso de Celina, a aparência desajeitada mas determinada de Cristina, e a luz fraca do sol da manhã, me fizeram sentir verdadeiramente em paz. Não sei por que esta vida humana simples me fez sentir estranhamente aquecido, enquanto a vida na aldeia fronteiriça decorria pacificamente na capital. Notícias sombrias estavam a espalhar-se, casos consecutivos de tráfico de mulheres espalharam a preocupação por todo lado. Neste momento de caos, o diretor da academia recebeu uma carta de Cristina.
Na longa carta, Cristina escreveu que estava a viver numa aldeia fronteiriça, um lugar duro com verões escaldantes, invernos gelados e terras estéreis difíceis de cultivar. No entanto, as pessoas aqui eram sinceras e caridosas. Não rejeitaram uma nobre como ela, mas mantiveram distância, sem ousar abrir o coração facilmente. Esta distância invisível, às vezes fazia Cristina sentir-se deslocada. Ela tinha que ir à montanha perto da aldeia todos os dias para praticar esgrima para aliviar a sua solidão. Foi numa dessas ocasiões que Cristina foi apanhada por mim e Celina. Vendo a expressão pensativa de Cristina, Celina não hesitou em levá-la para casa. No pequeno quarto, ela apresentou entusiasticamente a sua familiar cama. Eu ri, dizendo que aquela cama era adequada apenas para a forma meio humana, meio serpente de Celina, e que um humano se sentiria desconfortável, mas Cristina não se importou e deitou-se com um sorriso natural. Celina ficou tão feliz que me puxou para deitar com elas. A atmosfera tornou-se íntima e alegre, como se não houvesse mais distância entre elas. A partir de então, Cristina começou a mudar. Ela começou a tentar integrar-se na vida rústica da aldeia. Um dia, ela foi corajosamente à casa do capitão da guarda. A esposa do capitão era uma semi-humana, que fornecia leite fresco à aldeia todos os dias. Cristina foi convidada a provar e imediatamente adorou o sabor doce, rico e aromático. Os dois transformaram entusiasticamente a degustação numa competição. Inesperadamente, a tolerância de Cristina ao leite superou em muito a do capitão, fazendo-o cair no local. Toda a família riu descontroladamente, e Cristina também riu confortavelmente pela primeira vez. Ela já não era a jovem séria de antes. Dia após dia, com a minha ajuda e a de Celina, Cristina foi gradualmente reduzindo a distância. Ela participava nas tarefas diárias, conversava com os aldeões e tentava pequenas coisas que nunca tinha pensado antes. A próxima carta enviada à academia emocionou profundamente o diretor. O diretor nunca esperaria que uma orgulhosa jovem nobre, acostumada apenas a treinar no ambiente rigoroso da capital, pudesse agora misturar-se alegremente com os aldeões e rir das coisas mais simples. No entanto, esta paz não durou muito. A notícia de que Cristina, uma nobre de elite da capital, havia feito amizade com uma bela naga espalhou-se rapidamente. Os plebeus estavam cheios de admiração, enquanto a nobreza falava com alvoroço, uns duvidando, outros troçando. Mesmo em casas de chá e tabernas, esta história tornou-se tema de conversa. E então apareceu a feiticeira Karen, uma figura poderosa sob o gabinete do governador. Karen era completamente diferente dos aldeões. Aos olhos dela, as nagas eram uma ameaça potencial e não se podia confiar nelas. Na frente de todos, ela declarou solenemente que Celina, apesar da proteção divina, deveria deixar a aldeia e ir para a capital para passar por procedimentos de inspeção e legalização. A atmosfera na aldeia ficou subitamente pesada. Naquele dia, Celina e eu estávamos a plantar batatas juntas quando fomos chamados urgentemente para o portão. Quando chegamos, uma grande tropa havia cercado o local com uma presença ameaçadora. Karen disse friamente que eles não duvidavam da mensagem divina, mas a segurança do reino não poderia ser negligenciada se ela quisesse continuar a viver na aldeia. As nagas ainda tinham que seguir a lei. Não hesitei, avancei e declarei em voz alta que eu tinha convidado Celina para a aldeia. Se ela tivesse que ir, eu iria com ela. Minhas palavras soaram como um trovão, fazendo com que muitos aldeões que prendiam a respiração acenassem levemente com a cabeça. Cristina, ao ouvir as más notícias, usou imediatamente a magia do vento para correr em busca do diretor. Enquanto isso, Celina curvou a cabeça, sentindo uma culpa profunda. Ela temia que a sua presença tivesse trazido muitos problemas. Vendo isso, eu a abracei, garantindo-lhe com uma voz firme que ela não havia feito nada de errado. Eu ficaria ao lado dela. Eu a segurei nos meus braços, dizendo que minha mãe também tinha feito o mesmo comigo. O abraço fez Celina tremer, as lágrimas caindo de emoção. Enquanto isso, na capital, Cristina encontrou o diretor. O diretor quase engasgou com o chá ao ouvir a história, mas rapidamente a tranquilizou dizendo que Celina estaria segura devido à proteção divina. No entanto, Karen era uma feiticeira do gabinete do governador, investigando diretamente casos de tráfico de mulheres. Ela levantou suspeitas, temendo que Celina fosse falsamente acusada. De fato, a caminho da escolta, enquanto Celina e eu descansávamos pacificamente encostados um no outro, fomos subitamente chamados para sair da carruagem por um administrador de aldeia nobre. Ele baixou a voz, os olhos cheios de insinuações, e começou a revelar algumas informações confidenciais. Cristina estava extremamente preocupada. Ela percebeu que, uma vez que se intrometesse neste assunto, seu status de nobre poderia ser escrutinado, e ela poderia até ser responsabilizada por cumplicidade grave. No meio dessa confusão de sentimentos, o estranho nobre apareceu novamente.
levando Selina e eu para encontrar a feiticeira Karen. O estranho era que a atitude de Karen era completamente diferente do que Cristina imaginara. Ela estava inesperadamente amigável, com um sorriso meio zombeteiro, meio sincero, dizendo que Selina era linda demais para ser presa e prometendo ajudá-la rapidamente a concluir os procedimentos necessários. A princípio, Selina e eu nos sentimos um pouco aliviados, mas ainda havia uma indescritível sensação de inquietação pairando em nossos corações. Depois que ambas compareceram a uma festa organizada por Karen, o nobre que acompanhava Karen não hesitou e imediatamente procurou o diretor da academia. Desta vez, Karen organizou uma festa formal, convidando-nos a nós dois. A festa começou normalmente, mas quando estávamos ligeiramente embriagados, Karen de repente baixou a voz e revelou segredos horríveis. Ela contou que havia entrado em contato com espíritos serpentes muitas vezes e até zombou, dizendo de forma arrepiante que as escamas de cobra eram muito bonitas e, quando cozidas, eram igualmente deliciosas. A atmosfera na mesa do jantar imediatamente se solidificou, como se estivesse coberta por uma névoa venenosa. Ambas se entreolharam ansiosamente, e uma sensação de mau presságio surgiu em seus corações. De fato, essa mulher não era diferente de uma versão de Hannibal de outro mundo, escondendo uma natureza doentia e bestial por trás de sua aparência cortês. Enquanto isso, o velho nobre recontava os eventos horríveis. Os recentes desaparecimentos contínuos de mulheres na capital provavelmente estavam todos ligados à própria feiticeira Karen. Entre a nobreza, havia um boato de que Karen na verdade tinha vivido mais de 300 anos, o que era absolutamente impossível para uma feiticeira humana comum. A única explicação plausível era que ela havia usado magia proibida, roubando cruelmente os corpos e as vidas de jovens para prolongar sua própria longevidade. O velho nobre afirmou que Selina era o próximo alvo de Karen. Em outro lugar sombrio, aquela terrível profecia estava se tornando realidade. Selina havia sido nocauteada por Karen. Ela estava prestes a realizar um ritual de esfolamento. Com o chão coberto de círculos mágicos manchados de sangue, eu, que parecia inconsciente, acordei subitamente. Com apenas um relance, entendi imediatamente que este quarto tinha testemunhado inúmeras mortes injustas, manchas de sangue seco e símbolos bizarros serpenteando pelos círculos mágicos. Tudo indicava que Karen havia matado inúmeras pessoas. Quando questionada, Karen admitiu calmamente, até se gabando em tom arrogante de que não conseguia se lembrar de quantas vítimas havia processado, sabendo apenas que toda vez escolhia as partes mais bonitas de diferentes raças para implantar em seu próprio corpo. A pele da raça élfica, as pernas dos humanos, o cabelo das jovens, tudo se tornava material na sua pesquisa hedionda. O que era mais horrível é que esses atos cruéis não apenas ficaram impunes, mas foram até elogiados e admirados por alguns nobres decadentes. Selina acordou no meio dessa cena, horrorizada e furiosa. Ela falou com a voz trêmula, seus olhos de serpente faiscando com raiva. Aquelas que ela havia prejudicado também ansiavam por viver, elas também queriam felicidade. Mas Karen respondeu friamente com um tom glacial. Elas eram apenas dados de baixo nível e sem valor. É melhor que se tornem nutrientes para mim. Ela ignorava que cada palavra e frase sua estava sendo gravada por um par especial de brincos, um presente secreto que o velho nobre havia dado a mim e a Selina. Assim que obteve a prova em mãos, Cristina liderou uma equipe da guarda, invadiu o local e prendeu Karen. Com testemunhas e evidências completas, o crime foi exposto, mas Karen ainda mantinha a cabeça erguida, os olhos distorcidos pelo fanatismo. Ela gritou que eles não entendiam. Desde jovem ela amava a beleza, mas como era feia ela a ansiava e a tomava. Ela roubou os cabelos sedosos das jovens, esfolou a pele dos elfos, tirou as mãos brancas como a neve de outros. Pouco a pouco, ela se transformou em alguém admirada pelo mundo inteiro. Ela culpou a todos por não saberem o preço dessa perfeição. O riso insano ecoou pela sala. E então, quando encurralada, Karen enlouqueceu. A magia proibida explodiu em seu corpo. Sua forma se retorceu e se transformou em uma massa repugnante de gosma coberta por retalhos de pele humana. Ela não era mais humana, mas tinha se tornado um monstro bizarro cuja mera visão fez o cabelo dos soldados se arrepiar, e ninguém ousou agir. Naquele momento arrepiante, foi Selina quem usou seus olhos de serpente, ativando seu poder especial para forçar Karen a ficar imóvel por alguns segundos. Aquele breve momento tornou-se uma oportunidade de ouro. Cristina rugiu, avançando com a espada na mão, e cortou o corpo deformado de Karen. Não perdia a chance, desenhando imediatamente um círculo mágico no chão, gravando a mensagem de que a beleza construída sobre o sofrimento e o sacrifício dos outros é absolutamente insustentável. Quando o círculo se acendeu, seu poder destrutivo submergiu Karen, esmagando-a até virar pó. Tudo finalmente acabou, mas o preço a pagar não foi pequeno.
Celina, por ter usado seus olhos de serpente proibidos, foi detida para investigação. Eu não fui embora. Fiquei ao lado dela na capital, aprendendo simultaneamente a escrita humana para me integrar melhor. O velho nobre e o diretor, sabendo da inocência de Celina, intervieram para resolver as consequências, pedindo desculpas a ela por usá-la como isca para Karen. Graças a eles, Celina recebeu um documento de identidade e um passaporte oficial. Depois, o diretor levou Celina e eu para conhecer o filho do meu professor. Essa pessoa também nos levou para passear pelas movimentadas ruas da capital. No entanto, Celina ainda era um espírito serpente, e sua diferença fazia com que todos a olhassem com cautela e medo. Mesmo assim, ela se esforçou para sorrir, escolhendo comprar alguns pequenos itens como presentes para os aldeões da fronteira. Na determinação em seus olhos, minha admiração por ela cresceu. Antes de partirmos, o professor perguntou-me diretamente se eu gostaria de me inscrever na Academia Real. O diretor também disse sinceramente que minha alma era extremamente especial, e que, se eu estudasse magia de forma sistemática, meu futuro iria muito mais longe. Respondi silenciosamente que pensaria cuidadosamente depois de retornar à aldeia. Celina não conseguiu esconder seu apego, seus olhos pareciam querer me manter ao seu lado por mais tempo, mas eu sabia claramente que neste momento, os aldeões precisavam de mim mais do que qualquer outra coisa. No entanto, Cristina aconselhou sua amiga que na academia eu aprenderia muito mais, e que, se tivesse a chance, eu deveria tentar. Enquanto eu ainda estava hesitando, más notícias chegaram inesperadamente. A patrulha dos espíritos da floresta descobriu que o seu território estava sendo violentamente atacado por monstros, sofrendo pesadas perdas. A sombra do perigo pairava mais uma vez, abrindo o próximo capítulo tumultuado para mim, Celina e nossos companheiros. Os espíritos da floresta em patrulha descobriram subitamente um enorme portal espacial na parte mais profunda da floresta. Daquela fenda escura, incontáveis monstros jorraram como uma cascata negra. Os rugidos ecoaram por toda parte, fazendo com que pássaros e pequenos animais fugissem em pânico. Os espíritos nem tiveram tempo de reagir antes de serem descobertos pelos monstros, que avançaram sobre eles como furacões de raiva. A batalha durou um breve mas sangrento momento, e toda a equipe de patrulha foi completamente aniquilada, deixando apenas vestígios horríveis na névoa fria da floresta. Neste momento eu ainda não sabia nada sobre a tragédia. Como de costume, eu estava pacientemente treinando as crianças da aldeia, ensinando-lhes os movimentos básicos com espadas de madeira. Celina observava por perto, uma emoção vaga surgindo de repente em seu coração. Ela pensou no dia em que eu deixaria a aldeia para ir para a academia de magia, e uma forte tristeza invadiu sua mente. No entanto, esses pensamentos foram rapidamente interrompidos quando um grupo de crianças travessas correu, tagarelando alegremente e mexendo continuamente em sua cauda macia, deixando Celina envergonhada e achando graça ao mesmo tempo. Nesse exato momento, Cristina apareceu. Ela expressou a intenção de ir caçar na floresta comigo. Inicialmente, eu queria recusar, dizendo que esse motivo não era convincente o suficiente para abandonar o trabalho. Cristina teve que dar outra razão, dizendo que eles precisavam vigiar o rebanho de porcos que estava pastando na floresta. Diante dessa explicação, achei difícil recusar e acabei concordando. Em seguida, eu, Cristina e alguns guardas conduzimos o rebanho de porcos para o interior da floresta. Enquanto o rebanho se movia, um leitão se perdeu subitamente, forçando um dos guardas a persegui-lo. Quando ele o alcançou, descobriu que o leitão estava sendo atacado por uma criatura estranha. Nesse exato momento, um tigre feroz também apareceu e atacou. O guarda estava aterrorizado, incapaz de resistir. Mas, felizmente, Balin chegou a tempo de salvá-lo. No entanto, o perigo ainda não tinha acabado quando um monstro saltou inesperadamente da escuridão e atacou Balin diretamente. O grito de dor de Balin ecoou na floresta profunda, fazendo com que eu e todos corressem para o resgate. O monstro à nossa frente era muito feroz, mas não podia ser comparado com o poder de um dragão. Com apenas um golpe poderoso, eu o derrubei. Cristina perguntou, espantada, que tipo de criatura era aquela. Eu respondi que não era um monstro comum, mas sim um demônio, especificamente um demônio de baixo nível, mas com grande velocidade e força, muito difícil de lidar. Quando o monstro tentou se levantar após o ataque, lancei um raio de energia preciso que o enfraqueceu, e Cristina rapidamente brandiu sua espada, dando o golpe final logo em seguida. Avisei Cristina para que os aldeões em hipótese alguma soubessem da aparição do demônio, pois se essa notícia se espalhasse, todos entrariam em pânico. Após o retorno, os anciãos da aldeia imediatamente realizaram uma reunião sobre o ferimento de Balin. A discussão foi tensa, mas no final, decidiram que Celina e eu iríamos investigar a floresta. Cristina também estava ansiosa para ir junto, mas devido ao seu status de nobre, o chefe da aldeia recusou.
No caminho para a floresta, eu disse suavemente que fazia tempo que não tinha a oportunidade de estar a sós com Celina. Ao ouvir isso, Celina corou e respondeu, nervosa, que faria o seu melhor para não ser um fardo para mim. Mas, não muito depois, eles descobriram que Cristina estava seguindo secretamente. Confrontada com nossos olhares inquisidores, Cristina explicou que a aldeia também era muito importante para ela, e que ela não podia ficar parada sem fazer nada. Portanto, ela queria ajudar a protegê-la. Em seguida, eles dividiram as tarefas. Celina ficaria responsável por controlar os monstros, enquanto Cristina e eu lidaríamos com o ataque. Os três continuaram a se aprofundar na floresta. Não houve sinais incomuns até que uma sombra gigantesca apareceu de repente, bloqueando o caminho deles, o que imediatamente deixou Cristina tensa, sacando sua arma pronta para lutar. Mas a cena seguinte a surpreendeu, pois Celina se aproximou e fez amizade facilmente com aquela criatura enorme. Eu expliquei que antes os monstros sempre me temiam, mas agora eles não demonstravam mais medo, o que também me confundiu. Cristina achou difícil entender como Celina e eu podíamos nos dar bem com os monstros. Celina a lembrou que ela própria era um monstro. Só então Cristina se lembrou e ficou envergonhada por ter esquecido esse detalhe. Um pequeno monstro se aproximou timidamente de Cristina. Celina lhe deu uma maçã e disse para ela tentar alimentá-lo. Cristina obedeceu, acariciou suavemente a cabeça dele, e sem querer, sentiu uma alegria simples. Celina explicou que esses monstros na verdade só se aproximavam dos humanos porque estavam com fome. Normalmente eles não tinham intenção de atacar. Eu observei que se criaturas tão poderosas estavam sendo expulsas do seu habitat, certamente algo incomum estava acontecendo no fundo da floresta. Durante o descanso, Celina olhou de repente para Cristina e elogiou a sua beleza. Eu concordei, fazendo Cristina corar de timidez. Celina perguntou curiosa qual era o segredo para aumentar o charme, acreditando que, se o conseguisse, sua magia de encantamento ficaria mais forte, ajudando a encontrar um companheiro mais facilmente. Eu sorri e disse que, com a aparência atual, Celina já era atraente o suficiente. Este elogio fez Celina interpretar mal, pensando que eu pretendia me casar com ela, e que, portanto, ela não precisava mudar mais nada. Enquanto Celina estava absorta em pensamentos, um fluxo anormal de energia emanou subitamente das profundezas da floresta. Uma esfera mágica foi disparada e caiu perto deles, contendo um pequeno espírito inconsciente. Antes que pudessem investigar, inúmeros outros demônios invadiram, cercando-os. Graças à experiência anterior, meu grupo não teve muitas dificuldades. 2 monstros até tentaram usar seus corpos para bloquear o ataque, mas transformei meu braço em forma de dragão e os esmaguei. Após o fim da batalha, o pequeno espírito acordou e se apresentou como Marl. Ele expressou gratidão por ter sido salvo, e explicou que tinha fugido para lá após ser perseguido por um exército de monstros. Cristina esperava que Marl pudesse fornecer informações mais úteis sobre a situação na floresta. Neste momento, percebi que estávamos cercados por outro grupo, mas a sensação não era de hostilidade, mas de cautela. Quando o grupo abaixou suas armas, um grupo de elfos surgiu da floresta. O líder deles se aproximou e ordenou que Marl retornasse à tribo. Embora o meu grupo tivesse salvado Marl, os elfos da floresta mantinham uma atitude de cautela porque, tradicionalmente, humanos e monstros-serpente eram invasores de território. Eu disse calmamente que vinha da aldeia vizinha e que meu único propósito era investigar, já que monstros haviam aparecido continuamente por perto recentemente. Ao ouvir isso, o chefe Gil aceitou a razão, mas também aconselhou o meu grupo a deixar a floresta o mais rápido possível, pois estava se tornando cada vez mais perigosa. Eu entendi que a causa devia ser a aparição do portal dimensional. Naquele momento, Cristina expressou o desejo de ajudar. Pensei muito sobre isso. Eu sabia que o aparecimento de monstros de baixo nível era apenas o começo. Enquanto o portal estivesse lá, monstros mais fortes apareceriam em breve. Pela segurança da aldeia, mesmo que tivesse que revelar o poder do dragão, eu eliminaria essa ameaça desde o início. Em seguida, sugeri a Gil que pusesse de lado temporariamente as diferenças raciais e cooperasse. A irmã de Gil também aconselhou que a sobrevivência da tribo era mais importante do que quaisquer regras. Após um longo período de reflexão, Gil finalmente concordou em cooperar. Nesse exato momento, o chão tremeu violentamente. Do fundo da floresta, a energia demoníaca irrompeu. O portal dimensional se abriu e monstros poderosos emergiram. Imediatamente, utilizei magia do vento para acelerar meus aliados. O grupo recuou rapidamente em direção à aldeia dos elfos. No caminho, eles ouviram a gargalhada alta de um cavaleiro demônio, um dos 4 cavaleiros. Ele disse que eles fariam um jogo. Quem encontrasse a aldeia élfica primeiro teria permissão para massacrar à vontade. Assim que terminou de falar, ele disparou para a floresta, deixando para trás uma risada selvagem. Na aldeia élfica, a situação era extremamente crítica.
Embora os aldeões estivessem a fazer o seu melhor para lutar contra a horda de monstros, as forças estavam muito desiguais. Assim que a linha de defesa estava prestes a ruir, Georude apareceu. Com apenas um golpe, ele quebrou a defesa e começou o massacre sem hesitação. Quando sua lança gigantesca estava prestes a atingir uma criança, inúmeros cipós surgiram de repente do chão, envolvendo firmemente o corpo de Georude e sugando seu sangue e carne. O indivíduo que se considerava invencível viu-se contido e incapaz de se mover. A pessoa que veio em socorro da aldeia era Diodora, uma maga que controlava a natureza. Neste momento, eu também senti o perigo e não reprimi mais o meu poder. Eu libertei a magia do dragão, destruindo grandes grupos de monstros. Também entreguei o cristal de espírito terrestre que havia obtido anteriormente a Cristina e Celina. Graças a isso, ambas puderam lançar magias poderosas. Quando o poder dos três se uniu, todos os monstros na área foram imediatamente destruídos. Enquanto isso, no centro da aldeia, Diodora confrontava Georude diretamente. Ela o acusou de cometer crimes contra a natureza. Georude zombou em resposta, dizendo que neste mundo só existia um tipo de pecado: a fraqueza. Diodora não argumentou. Ela declarou o veredito final e preparou-se para atacar. Mas naquele momento, todos os cipós que ela havia convocado murcharam de repente. Outra figura saiu, outro cavaleiro demônio. Georude não mostrou gratidão, mas sim culpou o seu companheiro. Ela disse friamente que sua missão era sondar os pontos fracos do adversário. Confrontada com os dois cavaleiros demônios, Diodora não hesitou. Ela estava prestes a liberar o poder da natureza quando descobriu que não conseguia mais sentir a vida ao seu redor. A razão era que os jardins de flores na floresta haviam sido completamente destruídos por Rafflesia no caminho até ali. Diodora atacou com raiva, mas Rafflesia respondeu que sempre havia uma luta pela sobrevivência entre as flores, então, na verdade, ela deveria agradecê-lo. Os cipós de Diodora foram facilmente neutralizados pela barreira de Rafflesia. O poder que havia subjugado Georude agora desapareceu completamente. A razão era que Rafflesia era um espírito das flores, mas pertencia a um tipo de flor do inferno gigante que devora outros espíritos. Mesmo assim, Diodora não sentiu medo. Ela concentrou toda a sua força em ataques contínuos e, num momento de descuido, feriu Rafflesia. No entanto, isso só irritou o inimigo ainda mais. Ele contra-atacou ferozmente, e Georude também se juntou. Cercada pelos dois inimigos poderosos, Diodora ficou gradualmente exausta e caiu. Sua força mágica diminuiu rapidamente. A morte estava próxima. Assim que os dois cavaleiros se preparavam para dar o golpe final, um raio de luz desceu do céu, jogando os dois para trás dezenas de metros. A pessoa que apareceu na hora certa era ninguém menos que eu. Enquanto tudo ainda estava caótico, não prestei atenção ao que estava ao redor, e imediatamente me aproximei de Diodora para perguntar sobre seus ferimentos. Esta ação enfureceu Georude, que nunca gostou de humanos. Ele imediatamente tentou me atacar, mas antes que pudesse agir, Cristina interveio para bloqueá-lo. Rafflesia, por trás, também tentou me atacar furtivamente, mas uma flecha disparada de longe interrompeu a intenção a tempo. Eu disse calmamente que esta era a aldeia da tribo élfica, e que forasteiros não deveriam subestimar a força e a determinação daqueles que viveram e protegeram esta terra por gerações. Nesse exato momento, do fundo da floresta, uma aura sombria ecoou, mais escura do que qualquer coisa que havia aparecido antes. Um portal espacial gigante estremeceu, emitindo magia negra densa, e uma figura imensa saiu. Este era um dos últimos generais demoníacos do reino demoníaco, que havia quebrado o selo para se manifestar. Georude queria resolver tudo rapidamente antes que o chefe chegasse. Mas antes que ele pudesse agir, seu corpo inteiro foi amarrado por correntes mágicas. Foi Celina quem criou este círculo de confinamento. Ela explodiu em fúria ao testemunhar o massacre de espíritos da floresta e da flor pelos demônios. Celina decidiu sacrificar seu ódio, dor e ressentimento, invocando a alma da serpente de 7 cabeças e a controlando para atacar Georude ferozmente. Rafflesia tentou avançar para resgatar sua companheira, mas eu, com minha força superior, a nocauteei com apenas um golpe. Logo depois, Diodora também lançou videiras gigantes que chicotearam com força, forçando Rafflesia a se deitar no chão. Ao mesmo tempo senti uma aura incomum logo atrás de mim. Sem hesitar, lancei imediatamente uma lança de fogo naquela direção, e descobri que o recém-chegado era Jelen, outro cavaleiro do reino demoníaco. Neste momento, Georude estava tentando quebrar o selo para atacar Celina, mas Cristina usou sua espada para bloquear o ataque. Georude ficou surpreso que um humano comum pudesse resistir a ele.
Ele condescendentemente sugeriu que Cristina devia ser algum tipo de super-humana. Cristina não disse muito. Ela imediatamente removeu o selo de sua espada, executou uma técnica rápida como o vento, saltou alto e apunhalou diretamente o corpo de Georud. Enquanto os dois lutavam, Selina usou novamente o feitiço da serpente para amarrar Jelen. Ele riu zombeteiramente, dizendo que a técnica era apenas como um arranhão para ele. Mas Selina não tinha intenção de recuar, ela permaneceu determinada a manter o oponente ocupado. Quando Jelen se preparava para desferir um golpe fatal em Selina, eu cheguei a tempo de protegê-la. Concentrei todo o poder do dragão na minha mão direita, e lancei um soco poderoso que fez um indivíduo tão grande quanto Jelen voar longe. Eu pretendia acabar com o oponente ali mesmo. Mas, naquele exato momento, o último general demoníaco dos 4 cavaleiros do reino demoníaco, Yorg, apareceu. Eu imediatamente percebi que Yorg era diferente dos outros 3. Os cavaleiros anteriores ainda mantinham um instinto demoníaco, gostando de torturar e atormentar suas presas. Mas Yorg era diferente. Ele emitia uma aura feroz, e seus olhos brilhantes indicavam que ansiava por uma batalha justa. Yorg brandiu suas 2 grandes espadas contra mim, e eu usei minha espada fina para bloquear. Naquele exato momento, o hálito do dragão dentro de mim explodiu, fazendo Yorg hesitar e se lembrar de uma figura familiar do passado. Eu lancei contra-ataques ferozes continuamente, sem dar tempo a Yorg para pensar. Cristina, Selina e Diodora ficaram extremamente surpresas, pois não esperavam que eu pudesse dominar um oponente tão forte. Yorg ficou ainda mais animado. Ele disse que nunca pensou que teria um dia para enfrentar um oponente tão forte. Eu não escondi mais nada. Revelei a verdadeira identidade de Yorg, que ele era diferente dos outros 3 porque não era um demônio comum, mas um deus caído. Yorg não se importou, pelo contrário, ele olhou para mim com muito interesse porque eu também carregava um grande segredo. Eu me senti em conflito. Eu sabia que não poderia derrotar Yorg apenas com minha identidade humana, mas se eu libertasse totalmente o poder do dragão, toda a aldeia seria destruída, não me dando tempo para pensar. Yorg avançou com uma saraivada de golpes de espada, forçando-me a desviar continuamente. Quanto mais ele lutava, mais sedento de sangue Yorg se tornava. Ele acumulou poder mágico para se preparar para um golpe fatal. Enquanto isso, Rafflesia e Georud também aproveitaram a oportunidade para lançar ataque surpresa. Cristina e Selina queriam correr para ajudar, mas foram impedidas por Jelen. Quando todos os 3 lançaram ataques simultâneos, fui forçado a abandonar minha hesitação. Eu explodi com o poder do dragão para parar tudo. Não apenas neutralizei facilmente os ataques vindos de trás, mas também disparei um fluxo de energia diretamente em Rafflesia e Georud, ferindo gravemente os 2. Yorg riu alto, dizendo que eu certamente não poderia ser derrotado por ataques furtivos baratos como aqueles. Mas, se eu conseguiria resistir à próxima técnica, ele imediatamente liberou uma imensa fonte de poder mágico, formando um pilar de luz negra densa, disparado diretamente em mim. Selina gritou de medo, mas eu permaneci calmo. Até mesmo me virei com um sorriso tranquilizador. Concentrei todo o poder do dragão na minha espada, desferindo um golpe feroz que neutralizou completamente o ataque de Yorg. Yorg ficou ainda mais animado. Ele disse que não esperava que eu pudesse resistir a essa técnica suprema, que esta viagem não havia sido um desperdício. No entanto, eu não poderia lutar com todas as minhas forças porque tinha que me preocupar com a segurança das pessoas ao meu redor. Yorg percebeu isso e declarou que daria aos habitantes 3 dias para escolherem, sobrevivência ou extinção. Após 3 dias ele voltaria com seu exército esperando que eu lutasse com toda a minha força. Dito isso, Yorg e os outros 3 cavaleiros recuaram. Assim que eles desapareceram, Selina correu e me abraçou, repreendendo que meu sorriso anterior parecia uma despedida. Eu apenas sorri tranquilizadoramente, mas meus olhos não podiam esconder a preocupação. Depois, Gil me levou, Cristina e Selina, para conhecer os 3 líderes tribais da tribo da floresta. A primeira líder tribal, Giossou, falou, expressando profunda gratidão por ter salvado a aldeia. Ela enfatizou que esta crise não era apenas para a floresta, mas envolvia o mundo inteiro, exigindo assim a cooperação do Império Humano. Neste exato momento, uma figura apareceu atrás da porta. Era a diretora da Academia de Magia que havia chegado para participar desta importante reunião. Esta floresta era a terra natal da diretora, então ela certamente jamais ignoraria qualquer mudança iminente. Seu apego à terra onde nasceu pesava em seu coração. Cada galho e folha parecia chamá-la, lembrando-a de que era sua responsabilidade protegê-la a todo custo. A líder da tribo élfica também entendeu isso. Ela disse que o povo élfico não ficaria parado esperando que o inimigo atacasse em 3 dias, pois se apenas defendessem passivamente, acabariam sendo aniquilados. Em vez disso, o povo élfico atacaria proativamente, procurando destruir o portal de teletransporte do reino demoníaco.
Ela acreditava que, uma vez que o portal fosse destruído, e contando com a capacidade de autorregeneração desta floresta antiga, tudo voltaria gradualmente ao normal. As árvores cresceriam novamente, as flores desabrochariam, e a vida mais uma vez inundaria cada canto. Enquanto isso, em um lugar completamente diferente, Jorg e Rafflesia estavam desabafando sua raiva. Os dois massacraram selvagemente os soldados demoníacos, cada golpe parecendo liberar toda a sua fúria pela derrota anterior para mim. Os gritos dos demônios ecoavam pelo campo de batalha, mas pareciam incapazes de acalmar a raiva em seus corações. Vendo esta cena, Jelen falou, lembrando-lhes que os soldados demoníacos não eram um recurso ilimitado, nem ferramentas que eles pudessem matar à vontade. Eles não podiam se tornar apenas um lugar para desabafar a raiva. As palavras de Jelen eram tanto um aviso, quanto uma clara demonstração de seu desgosto pela imprudência e egoísmo de seus companheiros. Jorg estava agora imerso em velhas memórias, relembrando sua luta comigo. A memória era tão clara que não podia ser confundida. Eu era a pessoa que ele enfrentou quando era um deus da guerra, em uma batalha feroz contra o deus caído e a legião demoníaca. Ele tinha testemunhado o surgimento do deus dragão. Agora, embora ele não pudesse explicar por que o deus dragão havia se transformado em humano, uma excitação extrema subiu em seu coração por toda a vida se ele pudesse lutar contra um oponente tão forte. Ele sentiu que todos aqueles anos no reino demoníaco não tinham sido em vão. Retornando à aldeia da tribo élfica, encontrei Diodora. Ela estava sentada em silêncio, lamentando as flores perdidas, que antes eram o orgulho da floresta profunda, mas que agora haviam sido destruídas pelo massacre demoníaco. Aproximei-me. Perguntei se podia tocá-las, o que inicialmente surpreendeu Diodora. Eu não tinha outra intenção, senão querer ajudar a curar as feridas restantes em seu corpo. Embora Diodora resistisse teimosamente, não querendo que outros se preocupassem com ela, fui direto. Eu usei diretamente a energia do dragão para transmiti-la à ferida. Assim que essa fonte de energia fez contato, a ferida, que havia sido contaminada por energia demoníaca e parecia incurável, fechou rapidamente. Diodora não conseguiu esconder seu espanto. Ela disse que eu realmente não parecia um humano comum. Eu apenas sorri levemente, respondendo que ela deveria me considerar um humano com um pouco de magia. Depois, voltei para onde estava hospedado, onde as garotas haviam começado um chá da tarde. A atmosfera parecia muito pacífica, mas então o tópico de conversa naturalmente mudou para a aparência e a forma corporal de cada uma. Eu sentei em silêncio, calmamente, observando tudo, mas meu olhar sereno fez as garotas se sentirem extremamente envergonhadas. Elas não conseguiam suportar meu olhar, repreendendo levemente que eu não deveria ficar encarando os corpos delas daquele jeito. E eu permaneci calmo, acreditando que admirar a beleza não era algo a ser evitado. Incapazes de argumentar mais, as garotas finalmente decidiram que conversas privadas como aquelas só continuariam quando não houvesse homens por perto. Quando o chá da tarde terminou, Celina me entregou a louça, mas sua mão tremia levemente, um tremor que não passou despercebido aos meus olhos atentos. A noite caiu enquanto a escuridão silenciosa envolvia toda a floresta. Vi Celina parada, pensativa. Contemplando a bela paisagem, o luar incidia sobre ela, tornando sua aparência ainda mais frágil, mas suas mãos continuavam a tremer. Não me apressei em perguntar imediatamente. Fiquei em silêncio ao lado dela, desfrutando juntos da beleza da noite na floresta. Um pouco depois, sentindo que Celina tinha se acalmado um pouco, perguntei gentilmente se ela estava com medo. Celina balançou a cabeça levemente, sua voz baixa. Ela disse que não era medo. Ela contou que, durante a batalha contra o General Jelen, bastaria uma ordem para a serpente de 7 cabeças e um pouco mais de poder, e ela poderia tê-lo matado. Embora soubesse que ele era o responsável por inúmeras mortes de espíritos e flores, naquele momento decisivo, ela não conseguiu agir. Por causa disso, Celina se sentia inútil, fraca e irrepreensível. Eu ouvi. Respondi que a gentileza nunca é um erro. Se Celina fosse realmente tão fria quanto a lenda, como uma cobra que só conhece a matança, talvez eu não a tivesse permitido ficar na Vila Barão. Minhas palavras tocaram Celina. Seus olhos refletiam emoções impossíveis de esconder. Naquele momento, peguei um lindo colar e o coloquei diretamente no braço de Celina. Eu disse que este colar a protegeria, um amuleto para ajudá-la a ser mais forte. De repente, Cristina apareceu, trazendo um cobertor e nos envolvendo, sua voz soando como uma repreensão brincalhona de que era injusto terem deixado a perder aquela visão maravilhosa. E assim, os 3 sentaram-se sob o cobertor, olhando para o céu estrelado, desfrutando de um raro momento de paz, antes da tempestade da guerra.
Celina agora prometia a si mesma que, para proteger os bondosos moradores da vila, ela nunca mais hesitaria. Depois que Celina adormeceu, Cristina me perguntou sobre um mistério, mencionando o conceito de raças transcendentais. Hesitei um pouco e respondi que nunca tinha ouvido falar disso. A resposta deixou muitas perguntas, mas Cristina não perguntou mais nada. Na manhã seguinte, Dio fez um discurso inspirador, usando palavras fervorosas para despertar o espírito de luta de todos. Em seguida, as tribos da floresta avançaram simultaneamente em direção ao portal que levava ao mundo demoníaco. Olivia disse ao trio que a aliança seria responsável por destruir os 3 portais secundários com o objetivo de nos levar, a mim, Cristina e Celina, sãos e salvos ao portal principal. Neste momento, Celina também desceu da carruagem, seus olhos cheios de determinação. Ela declarou que desta vez lutaria ao lado de Gil e dos espíritos. Ela nunca mais hesitaria. Deste lado, Jelen varria continuamente os grupos de espíritos da floresta. Ele se movia como um pesadelo, fazendo com que até os guerreiros mais corajosos caíssem rapidamente. Enquanto ele ria arrogantemente, Celina subitamente desferiu um poderoso ataque mágico. A força o pressionou contra o chão, fazendo a terra tremer. A própria Celina estava extremamente surpresa, confusa sobre quando havia adquirido um poder tão avassalador, que parecia completamente diferente de quem ela era antes. Após alguns segundos de silêncio, Jelen ficou ainda mais excitado. Ele rugiu loucamente ao saltar do chão, seus olhos vermelhos como sangue refletindo a insanidade. Ele afirmou que só agora Celina era verdadeiramente qualificada para ser a adversária que ele desejava enfrentar. Em uma carruagem não muito longe, Cristina continuava a observar. Seu coração estava cheio de preocupação por Celina. Ela estava prestes a descer para ajudar sua amiga, mas eu a impedi a tempo. Expliquei que havia dado a Celina um cristal mágico especial anteriormente. Ele a protegeria nos momentos de maior perigo, então deveríamos confiar no poder que Celina poderia desenvolver. Só depois de ouvir minhas palavras de conforto, Cristina se sentiu um pouco mais aliviada. Logo em seguida, seus olhos se voltaram para a cena horrível à frente. Georude estava imponente em frente ao portal de teletransporte. Ao seu redor estavam incontáveis cadáveres da Aliança da Floresta Verde. Aquela cena trágica tornava a atmosfera ainda mais sufocante. Cristina não conseguia mais se conter. Ela decidiu enfrentar sozinha este terrível inimigo. Ela disse aos seus companheiros que manteria Georude ocupado ali enquanto eu deveria seguir em frente para o portal principal. Sem hesitar, Cristina manobrou a carruagem para distraí-lo. Então, ela saltou inesperadamente do ar, desferindo um ataque poderoso que derrubou Georude. Uma batalha feroz entre os dois irrompeu imediatamente, cada golpe gerando sons semelhantes a trovões que abalavam todo o campo de batalha. Enquanto isso, optei por avançar sozinho direto para o portal principal, para minimizar as baixas da aliança. As asas de dragão nas minhas costas estavam abertas. Eu voei para o céu, criando um longo rasto de luz que rasgava o firmamento. Meu único alvo era o portal que levava direto ao mundo demoníaco. Em outro lugar, Diodora enfrentava Rafflesia, um inimigo que ela odiava profundamente por ter destruído os espíritos das flores. Para garantir que ninguém pudesse interferir, Rafflesia ergueu imediatamente uma barreira de vinhas gigantes, aprisionando os dois em um campo de batalha particular. Diodora ativou imediatamente sua magia. Fortes tempestades de vento foram liberadas, dissipando a névoa negra e venenosa criada por Rafflesia. No entanto, sua oponente era muito mais perigosa. Rafflesia transformava a força vital roubada dos espíritos das flores, convertendo-a em magia negra densa, e então disparava loucamente contra Diodora. Essa habilidade fazia dele um inimigo natural da magia da natureza, pois ele absorvia a força vital e a convertia em seu próprio poder. Por um momento, Diodora foi forçada a focar na defesa, sendo empurrada para trás passo a passo. Sem outra opção, Diodora teve que liberar o poder que estava selado há muito tempo. Rafflesia sentiu-se imensamente divertido. Ele zombou, dizendo que esta batalha seria uma competição para ver quem engoliria quem. 2 fluxos massivos de magia colidiram. Uma luz estranha envolveu toda a área. A batalha se tornou cada vez mais feroz. No entanto, a resistência de Rafflesia gradualmente se sobrepôs. Diodora era constantemente repelida, seu corpo cada vez mais exausto, mas o medo nunca apareceu em seus olhos. Em vez disso, Diodora olhou diretamente para seu oponente, perguntando se sua vida seria um sabor delicioso. Rafflesia riu arrogantemente, admitindo que era um sabor único que ele nunca havia provado. Diodora então deu um sorriso frio, dizendo: se esta for a última refeição dele, ele deve comer até se fartar. Nesse exato momento, uma flor estranha de repente brotou no rosto de Rafflesia.
Em seguida, inúmeros caules florais surgiram, envolvendo rapidamente todo o seu corpo. Diodora revelou a verdade de que esta batalha estava predestinada porque, no dia anterior, ao perfurar o corpo de Raflesia com um espinho pontiagudo, ela havia implantado dentro dele uma semente de flor de sangue negro. Essa flor drenava gradualmente sua carne e sangue. Os gritos ressentidos de Raflesia ecoaram em desespero. Finalmente, ele foi completamente engolido por aquela flor horrível. No entanto, Diodora também estava exausta. A exaustão a impedia de resistir à ameaça das tropas demoníacas que a cercavam. Ela só podia fechar os olhos e esperar a morte se aproximar. Mas, no momento de maior perigo, o céu de repente escureceu, e milhares de flechas caíram do nada, perfurando o exército de monstros, destruindo todos em um piscar de olhos. Quando acordou, Diodora viu-me de pé à sua frente. Eu não apenas eliminei o inimigo, mas também criei um escudo protetor, curando-a e defendendo-a ao mesmo tempo. Emocionada, Diodora expressou sua gratidão, mas logo seus olhos se fixaram nas asas de dragão nas minhas costas. Ela afirmou que eu certamente não era um ser humano comum. Eu apenas sorri levemente. Eu disse que eu era de fato humano, apenas minha alma de uma vida anterior tinha sido um dragão. Parecia fazer sentido. Dito isso, virei-me e continuei em direção ao próximo portal do mundo demoníaco. Diodora apressadamente sugeriu que queria ir comigo, mas eu balancei a cabeça, dizendo que eu voaria até lá, e ela provavelmente não conseguiria acompanhar. Ao ouvir isso, Diodora corou levemente. Ela hesitou em sugerir que se eu a carregasse, não seria melhor? Mas eu apenas balancei a cabeça gentilmente. Eu acreditava que a próxima batalha contra Yorg seria mais vantajosa se eu a enfrentasse sozinho. Dito isso, minhas asas de dragão bateram fortemente, e eu desapareci no céu. Naquele momento, a situação de Selina era muito perigosa. Seu corpo estava gravemente ferido. O rabo de cobra do inimigo a havia perfurado, prendendo-a a uma árvore seca. Os espíritos da floresta tiveram que arriscar suas vidas, lutando até o sangue escorrer para salvá-la. Gil imediatamente removeu o pedaço de madeira do corpo de Selina, planejando usar magia para aliviar a dor. Mas, surpreendentemente, a pulseira que eu lhe tinha dado brilhou intensamente. Graças a isso, aquele ferimento grave cicatrizou rapidamente para espanto de todos. Phil imediatamente aconselhou Selina a recuar, pois se continuassem a lutar, toda a equipe poderia ser completamente aniquilada. Enquanto isso, em outro campo de batalha, Cristina gradualmente percebeu sua fraqueza ao enfrentar Georude. Embora ela o ferisse continuamente, todos os ferimentos cicatrizavam rapidamente. Georude elogiou o fato de Cristina ser realmente uma super-raça, mas ela ainda se perguntava sobre o verdadeiro significado desse termo. Georude então explicou que a super-raça consiste em indivíduos raros nascidos de humanos comuns e fracos, mas que possuem poderes que superam em muito os limites humanos. Devido a isso, eles são frequentemente rejeitados pela sociedade humana. No entanto, a super-raça é a principal ameaça aos demônios. Até mesmo demônios caídos, deuses caídos ou dragões antigos podem ser derrotados por eles. Ele também revelou que o herói que derrotou o antigo deus dragão na lenda pertencia à raça dos super-humanos. Após a explicação, Georude exigiu que Cristina revelasse seu verdadeiro poder. Cristina finalmente entendeu que o poder que carregava dentro de si era para eliminar os inimigos à sua frente. Sem hesitar, ela liberou todos os selos em sua espada, avançou e lançou uma série de técnicas poderosas. Após apenas alguns golpes ininterruptos de espada, Cristina conseguiu derrotar Georude, encerrando a vida deste perigoso demônio. Em outro lado, Yorg reconheceu minha chegada. Ele não conseguiu esconder sua excitação, curvando-se imediatamente com respeito e dizendo que havia servido ao Deus da Guerra e testemunhado a batalha que abalou a terra entre mim e o Deus da Guerra. Desde então, ele sempre esperou por uma oportunidade para me enfrentar diretamente. Quando perguntei por quê, sabendo de minha identidade, ele ainda ousava me desafiar, Yorg respondeu calmamente que, como eu havia me tornado humano, ele acreditava que poderia vencer. Além disso, nesta floresta, eu não poderia usar todo o meu poder. Portanto, Yorg sugeriu que fôssemos ao mundo demoníaco para um verdadeiro confronto. Ao mesmo tempo, Phil, após aconselhar Selina a sair rapidamente, avançou imediatamente sozinho para o campo de batalha. Selina só conseguia culpar-se pela sua fraqueza. Embora tivesse dito a si mesma para ser mais forte ao enfrentar o inimigo, ela ainda não conseguia ser cruel o suficiente para agir. Era óbvio que todos precisavam da ajuda dela. No entanto, seu corpo traiu sua vontade, caindo no chão, sem forças para resistir. Foi somente ao ouvir os lamentos desesperados dos espíritos da floresta que Selina lentamente recuperou o ânimo. Esta batalha não era apenas por ela, mas pela sobrevivência de seus camaradas, então ela não podia mais recuar. Naquele exato momento, a joia que eu havia lhe dado brilhou repentinamente,
como se respondesse à determinação reacendida em seu coração. Assim que Jelen se preparava para matar Phil, Selina apareceu a tempo, usando correntes para prender o oponente e desferindo mais um poderoso golpe mágico. Jelen tentou revidar, mas foi arremessado para longe. Ele não estava com raiva, mas sim animado, pois apenas oponentes como este eram dignos de ele usar todo o seu poder. No entanto, ele não previu que o poder de Selina havia mudado. Ela empregou a técnica da armadilha da cobra, mas desta vez, as 7 cabeças de cobra se uniram para formar uma enorme cabeça de dragão. Jelen não pôde resistir e foi destruído no local. Em outra frente, pisei no território demoníaco e finalmente pude liberar livremente o poder do deus dragão. Yorg estava cheio de entusiasmo. Considerando sua vida honrada por ter a chance de enfrentar um dos 7 dragões primordiais, ele imediatamente lançou sua técnica assassina, Céu e Terra Duplo Abate, para me aniquilar. Mas com apenas um golpe de espada, eu facilmente destruí aquela habilidade suprema. Durante este tempo, a Aliança da Floresta também se aproximou do portal de teletransporte. Sabendo que Yorg e eu havíamos entrado em batalha no mundo demoníaco, os 3 anciãos rapidamente discutiram a destruição do portal. Embora este método fosse considerado covarde, quando comparado com as vidas dos habitantes da floresta, eles pensaram que não havia muito o que considerar. Quando Selina e Cristina chegaram, ambas imediatamente se opuseram a essa decisão. Os 3 anciãos ficaram em uma posição difícil, pois enquanto discutiam, inimigos poderosos poderiam surgir do portal de teletransporte a qualquer momento. Além disso, se eu falhasse, as consequências para toda a tribo seriam incalculáveis. Como líderes, eles tinham o direito de questionar a entrega das vidas de todos os residentes a mim, apenas por causa da fé de Selina e Cristina. Naquele momento, Selina disse que eu poderia ter escolhido esperar por reforços do Império, mas escolhi lutar com todas as minhas forças apenas pela sobrevivência das tribos da floresta. Diodora também acrescentou que se eles fechassem o portal de teletransporte agora, ainda mereceriam ser chamados de filhos da floresta. Jill e Phil também declararam que se tivessem que fazer algo tão covarde, prefeririam cair ali mesmo no campo de batalha. Diante da firme determinação da geração mais jovem, os 3 anciãos só puderam suspirar, admitindo que a velhice os havia tornado medrosos e que quase cometeram um erro. Enquanto isso, eu, dentro do mundo demoníaco, dominava completamente Yorg. Apenas um soco fez o oponente voar para longe. No entanto, quanto mais Yorg era pressionado, mais ferozmente ele lutava, atacando incessantemente. Comecei a ficar entediado. Então rugiu o rugido do deus dragão, tão poderoso que Yorg não conseguiu desviar, e foi atirado para trás. Mas Yorg não desistiu facilmente. Ele avançou novamente. Mesmo assim, decidi não permitir que ele prolongasse a luta. Após apenas alguns golpes precisos de espada, Yorg foi completamente derrotado. Afirmei que a determinação deste indivíduo não era inferior à do deus da guerra Det, e então disse que minha espada representava as inúmeras vidas na floresta que Yorg havia massacrado. Yorg sentiu-se grato pelo meu reconhecimento, mas ainda insistiu que não se arrependia do que havia feito. Após o que sua figura desapareceu completamente. De longe, uma misteriosa demônio observava toda a batalha. Ao me ver, ela ficou animada, acreditando que o dragão ancestral finalmente não havia desaparecido, e desta vez, ela teria outra chance de brincar com o senhor mais uma vez. Enquanto isso, no portal de teletransporte, todos os habitantes da floresta explodiram em alegria ao me ver sair sozinho, ileso após a batalha. Todos suspiraram de alívio e, em seguida, destruíram juntos o portal, encerrando o perigo ali mesmo. Para celebrar a vitória, os habitantes da floresta organizaram uma grande festa. Naquela atmosfera festiva, Cristina e Selina apareceram vestindo os trajes tradicionais das líderes das tribos de espíritos, o que me deixou surpreso. Meu olhar direto e audacioso fez com que as 2 garotas tivessem dificuldade em manter a calma. Não escondi meus elogios, exaltando a beleza delas. Quando Cristina foi puxada por outras mulheres para conversar, não perdi a oportunidade, e convidei Selina para dançar enquanto a música melodiosa característica dos espíritos tocava. Selina mal conseguia esconder seus sentimentos por mim, e os demonstrava abertamente. Eu, no entanto, fui ingênuo, não percebendo a insinuação em suas palavras. No final da noite, enquanto Selina estava embriagada e aninhada no meu colo, ela dormiu pacificamente. Nesse momento, uma canção distante atraiu minha atenção, fazendo-me seguir o som. Descobri que Cristina estava sozinha, cantando. A canção falava das façanhas do bravo guerreiro e do dragão branco enquanto derrotavam juntos o dragão maligno, evocando memórias profundas em mim.
Quando a música terminou, perguntei sobre sua origem e soube que era uma canção transmitida por gerações na família de Cristina. Quando fiquei curioso sobre o final após a derrota do dragão maligno, Cristina só pôde responder que a música parava naquele ponto, sem continuação. Vendo meu interesse particular pela canção, Cristina me perguntou qual eu achava que seria o destino do bravo guerreiro e do dragão branco. Eu respondi que, acontecesse o que acontecesse, o dragão branco ainda valorizaria a amizade com o bravo guerreiro. Na manhã seguinte, enquanto todos se preparavam para se despedir, o diretor me convidou mais uma vez para a Academia de Magia, mas eu apenas disse que precisava de mais tempo para pensar. Diodora me deu um saco de sementes de rosas negras em agradecimento, e de repente, depositou um beijo nos meus lábios, sem me dar tempo de reagir. Celina, que estava por perto, fervia de ciúmes, mas nada podia fazer. Depois, eu e todos voltamos para a aldeia. Mas assim que chegamos em casa, uma crise inesperada nos aguardava. Na manhã seguinte, acordei como de costume. Parecia que nenhuma crise havia acontecido na noite anterior. Sob a suave luz da manhã, a pequena aldeia despertava lentamente. Os ruídos do mercado começaram a ficar agitados. No mercado da aldeia, graças à minha ajuda silenciosa mas persistente, os aldeões e os espíritos da floresta ficaram mais amigáveis, interagindo de forma mais natural entre si. Diodora, Gil e Marl também visitavam frequentemente. Eles se tornaram convidados habituais do meu grupo. Cristina, com seu carisma inerente, estava constantemente cercada por garotas espírito que não paravam de conversar. Essa cena divertiu Diodora, que sorriu maliciosamente e começou a provocar. Vendo isso, Celina franziu a testa levemente, expressando o desejo de que Diodora parasse de provocar Cristina. Mas assim que ela terminou de falar, Diodora rapidamente mudou o alvo para Celina. Suas provocações foram imediatas, fazendo Celina corar. Na hora do almoço, Celina proativamente me convidou, juntamente com o Capitão Balim, para caçar. Eu apenas sorri, dizendo que tarefas menores como essa já estavam sendo tratadas por Celina, e que eu não precisava intervir. Mas Celina imediatamente protestou. Ela me lembrou que o leite que eu havia acabado de beber foi presenteado por uma garota da aldeia, o que significava que eu havia aceitado o pagamento antecipadamente, então não havia razão para recusar a caçada. Diante de tal determinação, eu apenas acenei com a cabeça e concordei. Na densa floresta, Celina detectou uma caverna de urso-rei escondida à frente. Seus olhos ficaram afiados. Ela imediatamente usou magia para forçar o urso gigantesco a se revelar. Assim que a oportunidade surgiu, Balin e os soldados avançaram, e suas lâminas frias cortaram o corpo da criatura. Essa cena involuntariamente me fez franzir a testa, meu coração apertou. Eu imediatamente bloqueei o filhote de urso restante, perguntando em voz alta por que todos agiam daquela maneira. O caos na floresta havia terminado. Estes monstros nunca atacaram proativamente humanos. Então, que razão eles têm para esta matança sem sentido? Balin apenas sorriu com desprezo, zombando da minha ingenuidade. Para ele, monstros sempre serão monstros. Enquanto existirem, a possibilidade de prejudicar os humanos estará sempre à espreita. Se um dia alguém for ferido, quem será o responsável? Estas palavras receberam acenos de concordância de alguns soldados. Até Celina suspirou levemente, dizendo que apesar das diferenças, os monstros ainda eram um perigo para os humanos. Estas palavras fizeram-me sentir mais alheio do que nunca, como se a distância invisível entre mim e todos estivesse a aumentar. Carregando este fardo, voltei para casa, tentando encontrar alguma paz no trabalho familiar do campo. Cuidei meticulosamente de cada campo, regando cada canteiro de flores. Mas a Airi apareceu de repente, perguntando por que é que eu continuava a fazer isto quando todos os aldeões tinham decidido partir em busca de uma nova vida. Segundo a menina, a aldeia já não oferecia esperança. Estas palavras atordoaram-me. Corri imediatamente para a casa do chefe da aldeia para perguntar-lhe. Não percebia por que os aldeões queriam abandonar este lugar, uma aldeia que tinha sido construída com o suor e as lágrimas de tantas gerações. E no entanto agora todos podiam largá-lo facilmente, concordando em partir sem hesitação. Mas a resposta foi apenas cansaço. Os aldeões disseram que estavam exaustos. Aqui, eles não conseguiam progredir. Fiquei parado, rígido da cabeça aos pés. Só eu amava verdadeiramente este lugar. Na manhã seguinte, as famílias começaram a partir. Até os meus pais e o meu irmão tinham preparado a bagagem. A minha mãe apenas me aconselhou gentilmente a cuidar de mim. Ela acreditava que eu não era como os outros. Eu conseguiria sobreviver sozinho. Em pouco tempo, a outrora vibrante aldeia transformou-se num silêncio vazio. Olhei, sentindo um vazio imenso e indescritível no meu coração. Felizmente, Celina ainda não tinha partido. O seu sorriso radiante durante a refeição aliviou um pouco o ambiente no meu coração.
Mas, naquele exato momento, uma violenta explosão ecoou à distância, assustando-nos a ambos. Quando corremos para a cena, fiquei chocado ao ver a minha própria casa engolida pelas chamas. O fogo vermelho e vivo consumia as memórias, consumia a casa que eu tinha preservado. A culpada era nada menos que Cristina. Ela disse que era porque eu ainda mantinha esta casa. Fiquei teimosamente. Agora que a casa ardeu, que razão resta para me agarrar a algo? Ela até tentou queimar o campo inteiro. Apressei-me a tentar impedi-la, mas antes que eu pudesse falar, Celina olhou para mim com um olhar de culpa e confessou que também estava a preparar-se para partir. O meu coração parecia partir-se. Quase implorei a Celina para não me abandonar. Cristina aproveitou a oportunidade para cravar mais uma faca no meu coração, dizendo que eu não era realmente humano. Enquanto eu existisse, os humanos nunca estariam em paz. Ao ouvir essas palavras, a minha força desapareceu subitamente. O meu corpo inteiro caiu num abismo de desespero. 16 anos a proteger a aldeia. E, em troca, apenas alienação. Perguntei a mim mesmo o que tinha feito de errado. Uma voz sombria ecoou na minha cabeça. A proteção era apenas uma forma de amor arrogante. Tudo foi unilateral da tua parte. Os humanos nunca te aceitaram. Usaste os teus amigos para fugir daquele mundo. Agora é a hora de voltar. Num piscar de olhos, ao abrir os olhos, eu estava de volta à minha verdadeira forma, um dragão gigantesco. A ferida fatal que me tinha sido infligida pelo herói tinha desaparecido. 16 anos a viver em forma humana. As alegrias e tristezas tornaram-se subitamente num breve sonho. Essa voz ecoou novamente, afirmando que tudo não passava de uma ilusão. E que a minha verdadeira missão era proteger todos os seres vivos. Nesse exato momento, uma voz familiar soou, suave mas cheia de emoção. Era Celina. Graças ao colar que eu lhe tinha dado, ela tinha entrado involuntariamente neste espaço estranho. Ao ver o dragão à sua frente, Celina sentiu uma familiaridade imensa. Logo depois ela percebeu que aquele era eu. Quando perguntei por que estava ali, Celina respondeu que desde que adormecera, sempre esperara voltar a ver-me. Ao acordar, ficou surpreendida por se encontrar ali. Hesitei em perguntar se ela sabia quem eu realmente era. Celina não hesitou, afirmando que o grande dragão divino à sua frente ainda era o amigo Dolan em quem ela sempre confiou. Ela relembrou cada memória, cada momento que passaram juntos, por mais pequeno que fosse, mas que me tocou o coração. Estendi a mão e levantei suavemente o seu corpo frágil, permitindo que Celina brincasse no meu corpo gigantesco. As suas palavras sinceras de gratidão aqueceram o meu coração. Celina disse que eu tinha salvado a solidão no seu coração. Mas eu sabia que quem realmente precisava agradecer era eu. Depois de levar Celina para fora deste espaço, os meus olhos ficaram determinados. Era hora de confrontar a pessoa por detrás daquela voz. Era o Deus maligno da destruição e do esquecimento. O meu maior inimigo na vida. O Deus maligno disse friamente: Dolan pode enganar a todos, mas nunca a ela. A história de ter sido mortalmente ferido pelo herói não era verdade. Na verdade, eu tinha aproveitado ativamente essa oportunidade, usando o herói para pôr fim aos longos e dolorosos dias na forma de dragão. Eu tinha voluntariamente abdicado da minha divindade, da minha linhagem dracônica e até de mim mesmo. Alguém que uma vez quis desistir de tudo. Como é que agora podia viver tão calmamente como se nada o prendesse? Admiti silenciosamente que houve de facto momentos em que senti que esta existência era demasiado pesada, demasiado cansativa, ao ponto de querer desaparecer. Mas depois de me tornar humano, experimentei pela primeira vez uma vida real, através do amor dos meus pais, da ligação com os meus vizinhos, da ternura de Celina e das memórias com Cristina. Eles fizeram-me perceber o verdadeiro significado de viver. E agora qualquer um que se atreva a ficar no meu caminho, que ouse tocar na vida que eu valorizo, eu juro que nunca terei misericórdia. Ouvindo estas palavras, Calvite riu-se. Ela declarou arrogantemente que este era o mundo dela. Se eu quisesse sair, tinha de a derrotar primeiro. Assim que ela terminou de falar, lancei um soco que abalou o céu e a terra, atirando a deusa maligna para longe. Assim que me preparei para o golpe decisivo para terminar a luta, Calvite levantou subitamente as mãos em rendição. E então, eu disse friamente que através deste pesadelo, eu tinha realmente concebido o desejo de destruir Calvite. No entanto, também percebi que este poder aterrorizante só existia nesta vida. Assim que eu continuasse a reencarnar, a alma de dragão dentro de mim seria gradualmente corroída, eventualmente dissolvendo-se no nada. Essa era a maldição que os deuses malignos tinham imposto em conjunto sobre mim. Ao ouvir isso, Calvite demonstrou um lampejo de tristeza. Ela perguntou calmamente se isso significava que, mesmo que não fizesse nada, eu acabaria por desaparecer completamente. Eu sorri levemente, respondendo que ela não deveria estar feliz com isso, mas, para minha surpresa, Calvite disse sinceramente que me considerava um amigo.
A prova era que, na batalha anterior, eu não a tinha levado à morte, mas apenas usado técnicas suficientes. Ouvindo isso, eu também admiti que, embora Calvite fosse uma deusa maligna e minha maior inimiga, não seria errado dizer que havia algo como amizade entre nós. Ouvindo esta resposta, Calvite abriu um sorriso radiante. Antes de desaparecer, ela declarou maliciosamente que viria visitar-me frequentemente no futuro. Quando abri os olhos, percebi que tinha realmente regressado à minha amada aldeia. Imediatamente, Celina veio encontrar-me. Sorri e perguntei o que ela faria se encontrássemos um urso gigante numa viagem de caça. O que ela faria? Celina respondeu sem hesitar que, claro, ela apenas o encararia e o afastaria. Lutar não seria benéfico para ninguém. Pouco depois, procurei Cristina e disse-lhe que tinha decidido ir para a academia de magia. O pesadelo recente fez-me perceber que futuros inimigos poderiam destruir uma aldeia inteira num piscar de olhos. Se eu continuasse a viver despreocupadamente como antes, não conseguiria proteger a aldeia para me tornar mais forte. A única maneira era continuar a treinar na academia. Cristina ficou muito contente ao ouvir isto. Enquanto Celina sentiu seu coração apertar, embora não encontrasse razão para me reter, ela apenas me observou em silêncio, a entrar na carruagem para o exame de admissão. No teste teórico, terminei rapidamente e sentei-me a meditar. No entanto, Calvite apareceu de repente, envolveu-me e provocou-me incessantemente. O examinador não conseguia sentir a presença da deusa maligna, apenas me viu a adormecer durante o teste, recolheu furiosamente o meu papel e avisou que, no teste prático de amanhã, era melhor eu levar as coisas completamente a sério. Ao mesmo tempo, na aldeia, Celina caiu num estado de instabilidade. Apenas um cumprimento casual do Capitão Balin fê-la inconscientemente lançar um feitiço extremamente poderoso. Felizmente, não causou consequências graves. Todos perceberam que Celina se importava profundamente comigo, mas quando Airi sugeriu por que ela não ia para a academia comigo, Celina apenas sorriu forçadamente. Sendo um espírito serpente, até um passeio pelas ruas da cidade era evitado, quanto mais entrar numa academia de prestígio. Pensei que eu poderia estar ausente por pelo menos 2 anos, talvez mais se ficasse para trabalhar. Não só Celina, mas também Airi sentiu-se incrivelmente vazia. No quarto escuro, sob a minha orientação anterior, Celina tinha aprendido a ler a escrita humana e podia desfrutar de algumas bandas desenhadas. Foi nessas páginas que ela de repente percebeu que me amava secretamente. Mas com o profundo afeto que ele tinha pela aldeia, como poderia ir embora para viver na Vila do Espírito da Serpente com ela? Pensando nisso, Celina só podia dizer a si mesma que talvez devesse desistir cedo. Enquanto isso, procurei alguém para confirmar uma preocupação. Recebendo uma resposta afirmativa, fiquei extremamente animado, e na manhã seguinte fui à casa de Celina para partilhar a alegria. Mas naquele quarto silencioso, apenas restava uma carta de despedida. Celina tinha decidido ir embora. No entanto, eu não a deixaria desaparecer tão facilmente. Eu imediatamente me transformei em um dragão. Voei direto para o céu, vasculhando por toda parte em busca de seus rastros. Na floresta, Celina estava descansando quando de repente viu a sombra de um dragão gigantesco passar. Assustada, ela se escondeu atrás de um tronco de árvore, com o coração palpitando. Mas quando me ouviu chamar seu nome, ela quase desmaiou. Nós nos reencontramos à beira do lago onde nossa primeira memória começou. Eu sorri, dizendo que havia perguntado ao professor. Acontece que na academia de magia, os estudantes podem levar seus espíritos familiares se tiverem feito um pacto. Isso significava que Celina poderia perfeitamente me acompanhar. Olhei profundamente nos olhos dela e perguntei: "Você está pronta?" Celina ficou tão emocionada que chorou ao ouvir isso, mas ainda tentou ser forte, dizendo que não podia ser egoísta. Se ela me seguisse, eu certamente enfrentaria estigma e ostracismo. No meio da confusão, ela escorregou e caiu no lago. Eu a segurei rapidamente e sussurrei que essas coisas não importavam. O que eu queria era explorar aquele vasto mundo com ela. Ouvindo estas palavras, Celina começou a chorar, abraçando-me firmemente. Depois, sob o testemunho da velha senhora, eles assinaram oficialmente o pacto do espírito familiar. Na despedida, Airi disse amuadamente a Celina para não pensar que ela me monopolizaria. A menina também entraria na academia no ano seguinte. E assim, minha vida simples na aldeia chegava oficialmente ao fim. Diante de mim, estava um novo capítulo cheio de desafios. Quanto a Celina, ainda parecia um sonho, incapaz de acreditar que agora era minha companheira, segurando minha mão até o fim do caminho. Minha história termina aqui, certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir ao vídeo completo e até a próxima.